Vocês lembram que, e eu espero muito que vocês lembrem, que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões paralelas. Quando você olha a primeira sessão, é do capítulo 1 ao capítulo 3, as 7 igrejas, os 7 candeeiros. A segunda sessão é a visão dos 7 selos, do capítulo 4 ao capítulo 7. A terceira sessão vai do capítulo 8 ao capítulo 11, que são as 7 trombetas. A quarta sessão, a Bíblia apresenta o dragão perseguidor e alguns inimigos de Cristo, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14. A quinta sessão é a sessão das 7 taças, que compreende o capítulo 15 e o 16. A sexta sessão é a queda da Babilônia, a queda de todos os inimigos de Deus em forma decrescente, a que eles aparecem na história. E a sétima sessão, que compreende do capítulo 20 ao capítulo 22, é a grande consumação de tudo, onde o Senhor ele especifica para João como será quando essas coisas que nós conhecemos como são acabarem. Tá? E uma das grandes provas de que Apocalipse não é uma linearidade, não segue uma linha linear, desculpe a redundância, é que no final do capítulo 19, nós vemos a destruição de tudo, o fim de tudo, os inimigos de Cristo sendo derrotados por ele. E aí, quando a gente volta para o capítulo 20, o versículo 1, os inimigos de Cristo estão todos aqui, prestes a serem destruídos novamente. Então, não é algo linear, não é uma história que se discorre linearmente. João, ele está contando a mesma história e ele vem repetindo ponto a ponto. Confesso a vocês que o capítulo de hoje não é um dos mais simples de se compreender, na verdade, de se compreender até simples, mas de se interpretar, porque existem 4 linhas muito famosas de interpretação para o que nós vamos estudar agora, no dia de hoje. Só que eu conto com o Espírito Santo para esclarecer o coração de vocês da forma que eu não tenho capacidade de fazer. Tá bom? Vamos lá? Esses estão meio desanimados. Só porque eu falei que era difícil? Não, gente, estou brincando, é fácil. Vamos lá? Então, alguém pode ler para mim, por favor, do 1 ao 6? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados, por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Como vocês perceberam que o nosso irmão Hélio leu ali, ele falou sobre os 1000 anos, o famoso milênio. E aí, o livro de Apocalipse, gente, por ele ter muitos símbolos, muitos sinais, acaba que eles têm muitas linhas de interpretação. Hoje, nós estamos falando sobre o milênio, mas se você for falar sobre a grande tribulação, como nós já conversamos aqui, existem os pré-tribulacionistas. O que é isso? Qual que é o ponto de referência? O ponto de referência é sempre a volta de Cristo. Tá? Então, o prefixo pré te indica o quê? Algo que acontece antes. Beleza. Então, os pré-tribulacionistas, tribulação, eles acreditam que a volta de Cristo acontece antes da grande tribulação e que a igreja não passa pela grande tribulação. Tá? O mid-tribulacionista, ele acredita que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação.
ou meso-tribulacionista, acredita, é a mesma coisa, meso, o prefixo indica o meio, a metade. Ele acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. A grande tribulação é o período que Cristo ensina, que Paulo ensina, que nunca houve, nem haverá na história um período de tão grande provação como esses dias. E o pós-tribulacionista é o que acredita que a volta de Cristo acontece após a grande tribulação, tá bom? Não necessariamente a pessoa que pensa diferente de você é um herege, tá? Existem pessoas piedosas, cristãos sinceros, que pensam diferente de nós, e tudo bem. O fato que a pessoa não pode negar é que Cristo vai voltar, ok? Ninguém pode negar isso. Agora, se a pessoa negar, não, Cristo não vai voltar, Cristo não vai, aí é uma heresia, tá? Caso contrário, a pessoa só é um irmão que pensa diferente de nós. E o livro de Apocalipse nos permite ter diversas divergências nesse sentido, o que não faz da pessoa herege. Quando a gente estuda Apocalipse, nós estamos estudando escatologia. Escato, fim. Logia, estudo. Então seria o estudo do fim dos tempos. Quando a gente vai para outras matérias, a teologia, como por exemplo soteriologia, que estuda o plano da salvação, a forma que Deus salva o homem, por exemplo, eles têm duas vertentes muito famosas. De repente você já ouviu. Uma é o calvinismo e a outra o arminianismo. Quem pensa diferente de mim nesse conceito é herege? Não, ou não necessariamente, tá? Existem cristãos piedosos que pensam diferente de mim e nem por isso deixam de ser cristãos. É engraçado porque parece que as pessoas têm um pouco de dificuldade de conviver com as pessoas que pensam diferente. Eu espero que você não seja esse tipo de pessoa. Eu espero que a tolerância se faça presente na sua vida, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, que esses gomos do fruto estejam presentes na sua vida. O que a pessoa não pode negar? Que Cristo é o Senhor. O que a pessoa não pode negar é que só há salvação em Cristo. Não há salvação fora da pessoa de Cristo Jesus. Fora da pessoa de Cristo Jesus não há salvação, porque ele disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por... no caso, por ele. Ok? E dentro do texto do milênio, que você viu que o Hélio leu aí 3 vezes sobre os 1000 anos, existem 4 vertentes muito famosas. A primeira é o pré-milenismo histórico. O que seria o pré-milenismo histórico? Como que ele crê? Como que ele pensa? Ele reconhece o reino milenar como algo literal, tá? Ele crê que os 1000 anos são literais, é exatamente a contagem de 1000 anos, na contagem terrena, cronológica terrena, e que Cristo, quando ele volta, o pré-milenista, ele não acredita que a igreja não passe pela tribulação. Melhor dizendo, ele acredita que a igreja passe pela grande tribulação. O pré-milenista histórico, ele crê que a igreja passa pela grande tribulação. Então, o que ele crê? Ele crê que Cristo volta, depois da grande tribulação, e inaugura o milênio. E após 1000 anos de reinado de Cristo na terra, com os seus crentes, aí sim, Deus acaba com tudo e vem o juízo final, ok? Dessa forma, pensa o pré-milenista histórico. O pós-milenismo é algo que já caiu em desuso, tá? Quase não se vê mais pessoas pós-milenistas. Por quê? Porque a crença do pós-milenismo é que o milênio não é literal e que nós já estamos vivendo o milênio. Só que eles creem que o milênio quem estabeleceu foi a igreja, com a pregação do Evangelho, e que a igreja está preparando um mundo melhor para Cristo. Nos séculos XVIII, século XIX e até o início do século XX, muito ou grande parte da igreja cria dessa forma, que o milênio não era literal, como um pós-milenista, e que Cristo voltaria pós-milênio, porque nós estamos preparando, a igreja estava preparando. Só que o que aconteceu? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Como que o mundo ficou melhor? 70 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Mais de 30 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. 100 milhões de pessoas. Veio o comunismo de Mao Tse Tung, matou mais de 100 milhões de pessoas. Veio Hitler e matou mais de 8 milhões de judeus. Como que o mundo melhorou? Então acaba que por essa crença, o pós-milenismo ele cai em desuso. E muitas pessoas
não creem, não pregam, não pensam mais dessa forma. Mas ainda existe. Em terceiro, das grandes, e tem aí na relação de vocês, em terceiro são os dispensacionalistas, que são os pré-milenistas dispensacionalistas. Eu falei aqui, há um tempo atrás, sobre o pessoal que crê nas 7 dispensações. Dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação, enfim. E o que ele crê? Ele crê que o milênio é literal, tá? E é uma interpretação um pouco mais fantasiosa. Eu pensei em diversas palavras, acho que essa é melhor. Por quê? Olha o que é que o pré-milenista dispensacionalista. E aí, esse grupo de dispensacionalista, ele inclui uma das maiores igrejas do Brasil, que é a Assembleia de Deus. E muitos dos pastores que saíram da Assembleia de Deus e fundaram as suas igrejas, eles pensam dessa mesma forma. Alguém já viu aqui aquele filme, série, Deixados para Trás? Vocês já viram? Tinha muito em carro, né? Em caso de arrebatamento, esse carro perderá o controle, o adesivo lá no carro, né? Porque o que ele crê? Ele crê num arrebatamento secreto. Então, como é que funciona na cabeça do dispensacionalista? Cristo volta secretamente. Tipo, a gente está aqui, daqui a pouco fica só a roupa. Já viu esse vídeo? Fica só a roupa e a pessoa sumiu. Então, some. Cristo arrebata a igreja, ok? Passam 7 anos de tribulação, Cristo vem de novo e inaugura o milênio. Depois dos 1000 anos, Cristo vem de novo e julga o mundo. Então, são 3 voltas de Cristo que o dispensacionalista crê. É meio complicado, mas é mais ou menos isso aí mesmo. E o amilenista? O amilenista, na verdade, ele rejeita esse nome. Porque o prefixo a, ele significa não. Então seria não milênio. Só que não dá para cunhar um novo nome para isso. Como esse nome já ficou muito conhecido, muito divulgado, o amilenista, mesmo que ele não goste, ele aceita essa nomenclatura, que é mais fácil das pessoas entenderem como ele pensa. Como que o amilenista pensa? Ele não vê o milênio como 1000 anos literal, tá? Ele vê milênio como simbólico, tá? Como um símbolo, e crê que nós já estamos vivendo o milênio. E como esse milênio ele não é literal, esse milênio, esse período, ele compreende da primeira volta de Cristo até da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, Cristo, quando ele veio aqui, porque o que é o milênio? O milênio é o período em que Cristo vai reinar, não foi isso que a gente acabou de ler? E quando Cristo, lá em Mateus 28, verso 18 e 19, depois que ele ressuscita, ele vira para os discípulos e fala o quê? Eis que me é dado todo o poder nos céus e na... Eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Então, como Cristo tem todo o poder, ele reina. E como ele reina, o milênio começou em Cristo e vai terminar também em Cristo. Eu, Samuel, se puder me manifestar, eu sou um amilenista. Eu creio exatamente dessa forma. Eu creio que o milênio começou em Cristo. Por quê? Porque o que o anjo faz com Satanás aí? Nós acabamos de ler. O que ele faz com Satanás? Perfeito. O prende. Vocês lembram lá em Mateus capítulo 3, quando os fariseus foram acusar de Jesus de pregar pelo poder dos demônios? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Jesus ele faz menção a um texto lá de Isaías 49. Jesus fala o seguinte, olha, como pode alguém entrar na casa do valente sem antes amarrar o valente para saquear aquilo que era seu? Jesus é acusado de pregar pelo poder dos demônios. Jesus fala, não, eu amarrei o diabo para então tomar aquilo que é dele. E aí, quando você vê João Batista aparece lá em Mateus capítulo 3 pregando, quando João Batista aparece pregando, sabe o que ele fala? Lê lá Mateus 3, 1 e 2, por favor. Mateus 3, 1 e 2. Era só 1 e 2, mas obrigado. Eu gosto quando vocês se empolgam. Eu gosto. Não, que vocês estão aí, tão vivos, tão afim.
estão querendo. Então, João, ele começa na ACF, na versão mais tradicional, está escrito que o reino de Deus chegou. Quando Cristo começa a pregar, lá em Mateus capítulo 4, verso 17, o que Cristo fala? Alguém lê aí para mim, por favor. 4:17. Quem estava aberto era só virar uma página. João começou a pregar e disse: o reino dos céus chegou. Cristo começou a pregar e disse: o reino dos céus chegou. Quando Cristo envia seus discípulos, lá em Mateus capítulo 10, verso 7, o que Cristo ensina os discípulos a falarem? Dez, 7. É chegado o reino. Então João Batista começou a pregar dizendo o quê? É chegado o reino. Cristo começou a pregar dizendo o quê? É chegado o reino. Cristo ensinou seus discípulos a pregarem o quê? É chegado o reino. O reino de Cristo chegou. Ele é quem governa. Ele amarrou o valente. Ele prendeu o valente. E ali no versículo 5, não sei se até aqui está todo mundo comigo, gente? Tá? Fica com essa tabelinha aí, daqui a pouco a gente vai dar mais uma olhada nela com calma. Lá em 1 Tessalonicenses 4, na verdade, Paulo escreve em 1 Tessalonicenses a fim de esclarecer ao povo as dúvidas sobre a volta de Cristo, porque algumas pessoas estavam dizendo em Tessalônica que Cristo já tinha voltado. E aí Paulo escreve essa epístola para explicar para eles que Cristo ainda não tinha voltado. E Paulo começa a falar no capítulo 4 assim: olha, eu vou dizer isso aqui para vocês, para que ninguém vos engane. E aí quando chega lá no versículo 16, no 17, ele diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? Alguém sabe o que é alarido? Oi? Alguém falou? Barulho. Barulho. O Senhor descerá no céu fazendo barulho. Até porque a trombeta vai... Então, Deus vai descer fazendo barulho. Algo que faz barulho chama atenção? Beleza. E com a trombeta de Deus. É isso que Paulo está falando. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Vou repetir. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem vai ressuscitar primeiro? Os que morreram em Cristo. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando você vai para Mateus capítulo 24, quando Cristo ele vai falar o seu sermão escatológico, lá no verso 29 e 30, diz o quê? Alguém pode ler, por favor, Mateus 24, verso 29 e 30? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E aí, nesses dois versículos, a gente resolve um monte de problema. Primeiro, Cristo começa falando o quê? Logo depois das aflições daqueles dias. Então, depois das aflições, não antes, depois. Depois das aflições daquele dia. Que aflições são essas? A grande... Depois das aflições desse dia, aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. O sol vai parar de brilhar, as estrelas vão cair do firmamento. Irmão, imagina que você está em casa, você está na praia, num domingo de tarde, olhando para aquele solzão, e daqui a pouco começa a escurecer tudo. Você percebe? Você perceberia, sim ou não?
Perceberia. E aí Jesus fala, e todo olho o... Então, como que arrebatamento secreto, como é que funciona isso aí? Vai sumir seu corpo, vai ficar sua roupa, vai cair no chão. Isso vai contra as palavras do próprio Cristo. Que ele falou, todos olharão e verão o Filho do Homem e se lamentarão. Então, vamos ver. Todo olho verá, até os que os transpassaram. Todo olho verá. Então, Cristo resolve um cabo de problema, só com 2 versículos já esclarece muita coisa para a gente. Tá? Voltando para cá, para Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6. Então, quando João fala para a gente sobre os que vão ressuscitar, e aí eu quero que você vá lá na sua tabelinha, por favor, sobre a ressurreição dos mortos. Tá bom? Ressurreição dos mortos aí na sua tabelinha. Vou pedir para Michele ler na coluna pré, Carlão vai ler na coluna pós, Paula vai ler na coluna dispensacionalista e Jennifer vai ler... Levou um susto. E nosso irmão Gelson vai ler na coluna amilenista. Apenas os salvos ressuscitarão na segunda vida de Cristo, para reinar com ele no milênio, enquanto os ímpios só ressuscitarão no final do milênio para a condenação eterna. Da mesma forma, salvos ressuscitarão de forma geral na segunda vida. Três ressurreições. A primeira existe mesmo ou Exige mesmo. A primeira dos salvos no arrebatamento da igreja. A segunda dos judeus após os 7 anos da grande tribulação. A terceira dos ímpios após o milênio. Ressurreição geral dos salvos e ímpios na segunda vinda de Cristo. Os salvos para reinar com Deus e os ímpios para a condenação eterna. Então isso é como cada crença, cada linha teológica vê a ressurreição dos mortos, tá bom? Como cada crença. Agora, para a gente entender o conceito de ressurreição, é importante primeiro que a gente entenda o conceito de morte. No texto original, vocês sabem o que significa a palavra morte? Morte significa separação. Separação do corpo com a alma. Quando a pessoa morre, ela está separando, de fato, está separando mesmo corpo e alma, porque o corpo é o pó, e para o pó voltará. E a sua alma, para onde vai a alma? Peguei vocês? Para onde vai a alma do crente? Vai para Cristo ou vai para o céu? Vamos lá. Ladrão da cruz. Então a alma do crente está onde? Está no céu. Ficou com dúvida? E a alma do ímpio? Lucas 16, verso 23 e 24. Vocês ficaram com dúvida? Vamos ler. 16, verso 23 e 24. Jesus está contando a parábola do rico e de Lázaro. No inferno, 16, 23 e 24. no inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Onde estava o cara que morreu sem Jesus? No inferno. Existem conceitos. Eu percebi que teve gente que riu na hora que leram sobre o dispensacionalismo. Essa é a crença predominante no Brasil, só para você saber. A crença predominante do Brasil é a dispensacionalista, tá? Que crê que primeiro tem ressurreição do crente, depois do judeu, depois do ímpio. Não acha base bíblica para isso, mas essa crença
predominante no nosso país. Mas enfim, aí vamos falar, não sei se vocês já ouviram o termo Sheol ou Seol, Hades. Sheol e Hades é a mesma coisa, só que é uma palavra no hebraico, outra palavra no grego. E algumas pessoas acreditam num estado intermediário da alma. Os católicos, em grande maioria, acreditam no purgatório. Os espíritas acreditam na reencarnação, que é a oportunidade da alma reviver novamente e tentar ser melhor, encontrar o caminho da luz. Só que o que a Bíblia nos ensina é que depois da morte segue-se o juízo. Acabou. Depois da morte acabou. Depois da morte não tem mais o que fazer. Não existe estado intermediário, como nós mesmos lemos. Não existe. Os que morrem sem Cristo já estão no inferno. Os que morrem com Cristo vão para o céu. Não existe estado intermediário. Não existe um lugar onde as pessoas vão para esperar o juízo final. Não. O que vai acontecer? O que é morte? Perfeito. Quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Então eles vão tornar a ter vida. O que vai acontecer? A alma vai se unir ao corpo. E os ímpios também. A alma vai se unir ao corpo para que eles participem do grande tribunal. E aí, não só a alma deles será condenada, mas alma e corpo. Assim como nós não teremos almas transformadas, nós teremos corpos transformados e glorificados. A nossa alma se reunirá ao nosso corpo e serão transformadas, nos tornando iguais aos anjos. Como Cristo disse, que não se casam, nem se dão um casamento. Nós seremos semelhantes aos anjos, como o próprio Cristo nos ensina. Ok? Até aqui deu para acompanhar, gente? Estou tentando ser o mais didático possível. Eu sei que é um assunto muito delicado. Se alguém aqui chegou no Evangelho ontem e está falando, meu Deus, eu só ouvi que Jesus me ama, o que eu estou fazendo aqui agora? Então, calma. A gente vai voltar lá no zero. Te aconselho a maratonar, deixa o Amazon Prime, deixa o Netflix de lado, mas o que? HBO Max, Paramount, Disney Plus, Star Plus, CBS. Todos os Plus. E vai lá no YouTube, maratona as aulas do livro de Apocalipse, que você vai conseguir ficar na mesma página que todo mundo. Até aqui, tá tudo bem? Fala igual um professor meu de física fazia. Eu vou perguntar, se for a resposta vocês dizem amém. Até aqui nos ajudou o Senhor? Amém. Eu me amarrava nesse professor. Vamos lá, do 7 ao 10. Apocalipse 20. Mandei ser um monte de coisa, né? Tem que agora ter que ser específico. Com toda a superfície da terra e cercaram o acampamento cristão. As cidades amaram, mas o fogo desceu do céu e ele devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde como fogo, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para toda a vida. Então vamos lá. Quem crê no milênio literal que vai se inaugurar após a vinda de Cristo, ele tem um problema aqui. Qual que é o problema? No pós-milênio, o diabo vai ser solto. E aí como é que funciona? Olha como é que funcionaria. Jesus vem, inaugura o milênio, seja depois dos 7 anos, seja dispensacionalista ou só pré-milenista histórico. Jesus vem, inaugura o milênio, aí Jesus está governando. Existem pessoas na terra, nós estamos no céu, Jesus governa. E aí, seja com diferença de 7 anos ou não, que é a teoria do ioiô, mas isso é um outro assunto, não dá para aprofundar agora. Depois que Jesus reina durante 1000 anos literais, Jesus solta o diabo para ele enganar, para ele matar, para ele aprontar.
E aí Tudo bem que, gente, esse assunto de milênio, esse texto de milênio, só aparece em Apocalipse 20. Apocalipse já não é um livro lá dos mais fáceis de se entender. Ainda pega um texto que só fala nele, fica difícil. Eu sei que fica difícil. Mas daí é criarem algumas linhas que ficam muito difíceis a gente compreender. Ah, não, isso aí. Eu estava aqui, eu tinha pegado. Fica muito difícil a gente compreender e acompanhar essa linha de raciocínio, porque depois de um governo de Cristo, ele volta e solta o diabo. E o diabo vai enganar quem? Se a gente é salvo e está vivendo com Cristo. Ou será que vão ter duas espécies de pessoas? Os salvos que vão viver com Cristo ou aquele ali que só está vivendo para ser enganado pelo diabo? Como que eu falei do pré e do dispensacionalista, o amilenista ele crê o seguinte: nós já estamos no milênio, nós já estamos vivendo isso aqui, estamos vivendo. E no final dos tempos, o que vai aparecer? O anticristo. E Deus vai dar, Apocalipse capítulo 13, se você voltar no 13:7, a Bíblia vai dizer que foi-lhe dado poder para lutar contra os crentes e vencê-lo. Ou seja, é um poder que o próprio anticristo não tem, mas ele recebeu, ele ganhou o poder. De quem ele ganhou esse poder? Do dragão, do diabo. O anticristo vai operar segundo as obras de Satanás. Segundo o poder de Satanás. E a referência disso é o versículo 8. Porque João, ele cita uma história que acontece lá no livro de Ezequiel, no capítulo 38 de Ezequiel, na profecia contra Gog e Magog. E aí, eu vi, há muitos anos atrás, uma pessoa falando sobre esses dois países, Gog e Magog. Alguém já ouviu falar sobre isso? A guerra de Gog e Magog? O pessoal falando porque esses dois países, e se você vai lá para Ezequiel 38, verso 1, Ezequiel diz mais ou menos assim, na nova versão atualizada pelo Samuel Lucas. NVASL, na NVASL. Ezequiel diz assim, ó: veio a palavra do Senhor Ezequiel para falar a Gog, príncipe de Magog. Então não são dois países. É um príncipe que reina em um lugar. Para o cristão dispensacionalista que vivia nos Estados Unidos na década de 60, a Rússia era Magog. Por causa da Guerra Fria. De repente, para o cristão que está lá na Palestina, Israel é Magog. Ou para o cristão que está em Israel, a Palestina é Magog. Mas isso é uma linguagem simbólica. E não está apontando para alguém aqui, mas está apontando para o anticristo. Porque lá em Ezequiel, o profeta está falando de um homem iníquo. E o anticristo é justamente esse homem da iniquidade. Então ele está fazendo uma referência ao anticristo. Então não é Trump, Bolsonaro, ou Rússia, ou China, ou Índia. A referência que João está fazendo aqui é ao anticristo. E ele usa um texto de Ezequiel para que as pessoas entendessem. Por isso tem muitos textos na Bíblia, muitos textos no livro de Apocalipse, que ele fala assim, ó, quem lê, entenda. Ok? Então, é uma tipificação do anticristo, mas não é literal. E aí, no versículo 9 e 10, o mesmo fim que aparece no capítulo 19, se você voltar e ler o capítulo 19, do 19 ao 21, você vai ver exatamente a mesma sentença que aparecem aqui no capítulo 9 e no capítulo 10. Você pode voltar lá no 19, por favor? E ler o 19 ao 21? Apocalipse 19. Envia desde os meios da terra, os teus exércitos do mundo, para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e a seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais. Fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Também? Até o 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aí vamos para o 29 e 10. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. Tem fogo descendo do céu no capítulo 19? Encontra aqui também. E o diabo que eles haviam enganado,
Aparece o diabo e o que eles haviam enganado no capítulo 19? Pois é, aqui também. Foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta. Confere, Paula? Ali serão atormentados de dia e noite para todo sempre. E aqui quebra também um conceito, que as pessoas acham que quem vai para o céu viver eternamente, e quem vai para o inferno morrer eternamente. Não, vai para ser atormentado e sofrer eternamente. O diabo, o inferno, não é o fim, no sentido que nós conhecemos como morte, óbito e acaba. Não, o inferno é um lugar de sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Então, as pessoas que estão em Cristo, elas vão para o gozo eterno, para a alegria eterna, para o prazer eterno. As pessoas que estão sem Cristo caminham para o sofrimento eterno. Ok? Até aqui nos ajudou o Senhor? Se tiver qualquer dúvida, é só perguntar. 11 ao 15, para a gente fechar. E alguns livros foram abertos. Então abriu-se o livro da vida, e os mortos foram julgados por observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todos aqueles cujo nome não foi encontrado no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Quando nós estivermos diante desse trono branco, cada um será julgado de acordo com as suas... Exatamente. Espero que você não tenha aquele conceito de telão, onde a sua vida vai passar no telão. Eu sei que tem gente que tinha esse conceito. Vai passar a sua vida... Você imagina. Hoje, nós somos 8 bilhões de pessoas. Quantas pessoas já passaram pela Terra? Então, não seria viver com Cristo eternamente, mas está num julgamento eternamente, né? Pensa, vai passar a vida de cada um. Deus vai abrir lá o cinema dele. A sessão de hoje é a vida de Samuel. Não é isso, gente. Não é isso. Nem significa que Deus vai ler a vida de cada um, de todo mundo. Vamos lá, vamos começar. Alice nasceu no dia 9 de junho? 9 de junho de 2023. No dia 10 de junho de 2023, Alice, tu fez isso. No dia 11? Não, também não vai ser assim, gente. E por que então vai acontecer esse julgamento? Pera lá, vamos lá. Romanos 8:1 diz o quê? Essa é fácil. Nenhuma. Bem, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, a gente vai passar pelo julgamento, mas sobre a gente tem condenação? Então, como diria aquele teólogo, está tranquilo, está favorável. Okay? Para a gente, tá bom. Mas as pessoas que estão no inferno, por que elas vão passar por julgamento? Você não está no inferno mesmo? Só fica por aí para ver teu. Não, porque Deus é um justo juiz. E ele precisa apresentar as obras da pessoa para ela ter a ciência do porquê ela está sendo condenada. Só para você saber, você está sendo condenado por causa das tuas obras. E essa é a diferença do cristão. Eu já falei aqui que só existem 2 religiões em toda a história da humanidade. Só existem 2 religiões em toda a história da humanidade. A primeira religião é aquela que crê que você é salvo pelas obras. Por que as pessoas de religião de matriz afro,
seja na virada de ano, seja nas encruzilhadas, seja nas cachoeiras, eles fazem aquelas obras, aqueles trabalhos, porque eles acreditam que daquela forma eles conseguirão algum favor da sua divindade. Por que você acha que o cara que é muçulmano, ele se enche de bomba, entra num prédio público e explode tudo? Porque ele acha que através daquela obra, ele vai conseguir um favor da sua divindade. E se você parar para analisar, por exemplo, o kardecista, por que ele prega boa obra? Por que ele prega dar comida para mendigo? Por que ele prega fazer campanha do agasalho? Porque ele crê que através daquela boa obra, ele vai encontrar favor da sua divindade. Então a primeira religião, e você vai achar essa religião em muitas religiões, é a religião que crê na salvação por meio das obras. E a segunda religião é aquela que crê na salvação por meio da graça. É aquela que entende que não existe nada de bom que eu faça que seja capaz de me dar a salvação. Porque a obra que me salva não é a minha. A obra que me salva foi a de Cristo no Calvário. Essa obra que me salvou. Quando Cristo disse, está consumado, acabou, estou salvo. Essa obra me salva. Os homens são condenados pelas suas obras, mas Paulo disse aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois, por meio da, que é dom de, isso não vem das obras para que ninguém... Exatamente. Nossa salvação não vem das obras, vem da graça. Então os que hoje andam pelas obras e se garantem nas obras, vão passar pelo grande julgamento para ser condenado. Mas hoje, os que andam pela graça, Paulo disse aos Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17, que ele não se envergonha do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto do judeu, quanto do grego. Porque Deus opera a justiça do Evangelho de fé em fé. Porque o justo viverá. Aí você vai falar para mim, Samuel, isso parece bom demais para ser verdade. Mas é bom. E é verdade. Pela graça nós somos salvos. Então onde entram as minhas obras? Não entram. Não entram. Eu não sou bom. Eu não tenho capacidade de me salvar. Nada daquilo que eu faça tem poder o suficiente para me salvar. Eu pequei. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 3, verso 10, verso 12 e verso 23. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Nós nos tornamos inúteis. Nós nos tornamos indignos da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um que entenda, não há um que faça o bem. Você está nesse bolo. Todos nós pecamos. Então a sua obra não tem capacidade nenhuma de te salvar. Então significa que eu posso viver uma vida da forma que eu quiser? Como disse Paulo em Romanos capítulo 6, verso 1, de maneira nenhuma. Mas eu quero meditar com você em Efésios capítulo 2, lá no verso 10, para a gente já caminhar para o final. Efésios capítulo 2, no verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, não são as boas obras que você cria com a sua bela mente. Não, você foi chamado para andar nas obras que Cristo fez. Nós fomos chamados para andar na obra de Cristo. O que Cristo fez, sabe o que Cristo fez? Faça igual. É isso. E mais o quê? E creia. Então o que eu tenho que fazer, Samuel? Fazer igual a Cristo e crer. Mas eu faço igual a Cristo para ser salvo? Não, eu sou salvo. Eu já recebi. Agora eu faço igual a Cristo. Lembra que nós falamos na semana passada? Lá no capítulo 19, no verso 7, no verso 8, a Bíblia diz que a noiva está se ataviando. Por que ela está se ataviando? Porque ela recebeu um manto.
A noiva não comprou, não foi buscar, não trabalhou, não teceu o manto. Ela recebeu do Senhor e agora ela cuida daquilo que recebeu do Senhor. Você recebeu a salvação de Deus. E agora a sua responsabilidade é se portar como um salvo. Se o evangelho não te transformou, você ainda não está salvo. João disse em 1 João 2,19 que se saíram do nosso meio, estavam entre nós, mas saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Há um termo antigo que dizia que muitas pessoas são convencidas e não convertidas. Eu sou muito a favor de que um crente troque suas vestimentas, que um crente não se vista igual um ímpio. Sou muito a favor. Mas, às vezes, isso fica muito na superficialidade. E as pessoas focam muito em trocar a roupa e não mudam o coração. Uma vez os fariseus foram condenar os discípulos de Cristo porque eles não lavavam as mãos para comer. E aí Cristo falou, olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Se eu falo tudo aquilo que eu acho que eu tenho que falar, e firo, e maltrato, e magoo, e não estou nem aí para o sentimento das pessoas, é isso que contamina o homem. Significa que eu não estou andando nas boas obras de Cristo, porque eu nunca vi Cristo fazer isso com ninguém. Paulo disse aos Filipenses, lá no capítulo 2, que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que Cristo tinha, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes humilhou-se e assumiu forma de servo. Só que a gente quer ser senhor de tudo e de todos, e não queremos ser servos. A gente canta aquela música que não é tão antiga assim, mas tem mais de 10 anos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Como é que é? Eu me constranja com a sua glória e com o seu amor infinita, servo. Servo de todos mesmo? Servo de todos mesmo? Tem certeza? Cristo foi servo de todos. E ele era Senhor. Senhor, sendo Deus, não é sendo o porcaria que Samuel é, não. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, assumiu forma de servo. Isso que Cristo fez, irmão, faça igual. Eu sei que culto animado, avivado é legal, mas no culto animado e avivado, que você está pulando, você não está refletindo, você não está pensando. Você precisa ser igual a Cristo. Eu preciso ser igual a Cristo. A gente fica focado nos direitos. Eu tenho direito. Cristo era inocente e foi para a cruz, irmão. Por causa da gente. Você fala que é igual a Cristo, não pode ir para a cruz por causa do teu irmão. Será que você é igual a Cristo mesmo? Esse é o Evangelho que transforma a gente. Que transforma a gente. Que confronta. É que quando se fala de pecado, as pessoas pensam em fornicação, em adultério. Mas as pessoas não pensam em orgulho. Não pensam em vaidade. Não estou minimizando o pecado de cá, mas eu estou dando luz ao pecado de cá que as pessoas não dão luz. Em inveja, em cobiça, em narcisismo, em egoísmo. Quando eu quero tudo bom para mim, tudo de ruim para o outro, eu sou egoísta. E se eu sou egoísta, eu não amo. Sabe por quê? Porque o amor não se preocupa com os seus próprios interesses. O amor não é egoísta. E aí João complementa o texto de Paulo aos Coríntios e fala assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí eu tenho que começar a me perguntar, será que eu amo? Quer saber se você ama? Vá para 1 Coríntios capítulo 13, leia. O amor não se preocupa com seus próprios interesses. O amor não é egoísta. O amor não é vaidoso. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí você vai ver se você ama. Repare que Paulo não fala sobre sentimento. Em nenhum momento ele fala sobre sentimento. Ele fala sobre o que o amor é e o que o amor não é. Sobre o que o amor faz e o que o amor não faz. Se você não se comporta daquela forma, você não ama. E se você não ama, irmão, você ainda não conhece a Deus. Novamente eu te pergunto, você está agindo igual a Cristo?
Só os que agem igual a Cristo que têm seu nome escrito no livro da vida. E aí, esses que não vão para o lago de fogo e enxofre. Irmão, a pessoa pode frequentar a igreja há 50 anos, se ela não age igual a Cristo, ela vai para o inferno. Não é sobre tempo de contribuição. A quantidade de vezes que eu bati o ponto na igreja. Não é isso não. Pela graça eu sou salvo, mas eu sou salvo pela graça para as boas obras. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas eu sou salvo para praticar as boas obras que Cristo fez. Chamaram Cristo de endemoniado. O que Cristo fez? Foi fazer a campanha de Deus, mata o meu inimigo. Foi isso, exatamente isso que ele fez, não foi? Ironizaram o fato de Cristo ser enviado por Deus. O que ele fez? Cuspiram na face de Cristo. O que ele fez? E aqui eu estou sendo completamente metafórico, não literal. Vai. Mas você vai tirar satisfação. Que é isso? Eu tenho que tirar satisfação. Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é para fazer isso comigo? Eu não sei quem ele pensa que é, mas você não está se enxergando da forma que você deveria. Você não está pensando em quem você é. Você está preocupado com quem o outro pensa que é. O Evangelho transforma isso na nossa vida, irmão. Eu não levo desaforo para casa. Vai aprender a levar. Já viu pessoas que passam pano para a sua natureza pecaminosa? Ah, mas eu sou assim. Mude. Eu sou assim minha vida toda. Os mais antigos chamariam de espírito de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, só falta se requebrar e cantar Gabriela eu sou. Mude, o Evangelho te transforma. Cristo aceita todos, mas Cristo não aceita tudo. Então, que o Evangelho transforme o nosso interior. Para que a gente tenha a segurança da salvação. E que a gente ande nas boas obras de Cristo. Porque essa é a única obra que tem capacidade de me salvar. A de Cristo, não a minha. As minhas obras, disse Paulo aos Gálatas, são trapos de imundícia. E para quem não sabe o que é trapo de imundície, que Paulo está falando ali, trapo de imundície era o tecido que a mulher usava no seu período menstrual naquela época. Paulo está associando as boas obras dele a isso. Então, irmão, você não é salvo pelas suas obras, não. Você não é bom. Eu não sou bom. A gente fica muito na cabeça que a gente é bom, a gente não é não. Ah, mas eu nem traio minha esposa. Ó, que ser maravilhoso que você é. Eu nem dou em cima da mulher dos outros. Ó, que ser de luz, que anjo de luz. Louvado seja o seu nome. Eu nem mato, eu nem roubo. Oh, que maravilha. Esteja debaixo de Cristo, irmão. Esteja em Cristo. E eu te dar um conselho. A igreja é o melhor lugar para a gente estar junto com os irmãos e estar caminhando para ser igual a Cristo. Estava escrevendo esses dias, estava falando sobre o fato de estar na igreja não te faz um cristão. Assim como estar numa garagem não te faz um carro. Mas se estar na igreja não te faz um cristão, imagina não estar. É pior ainda. Mas que a palavra de hoje gere efeito no nosso coração. Eu, como eu falei com vocês, eu sou um amilenista, mas vocês estão com a tabela toda aí. Por favor, se você for ficar na dúvida, fique na dúvida entre a primeira e a quarta coluna. Descarta as duas do meio. Descarta. Pode até rasgar. Presta para nada, não. Mas alguém está com alguma dúvida, gente? Algo a contribuir, a colaborar? Fique à vontade, pode falar.